Aqui vamos seguir na segunda parte desta apresentação sobre História da Medicina ao Renascimento e Revolução Científica. Então, aqui começando, eu tenho esse recado de Alvo Dumbledore para vocês, né? O mago mais sábio, o bruxo mais sábio de todos os tempos, aqui vindo da época do Renascimento. E pedido para que vocês tenham ânimo para seguir. Estamos todos animados, então vamos seguir de onde paramos. Paramos aqui falando sobre o dualismo cartesiano, a dicotomia mente e corpo e sua influência sobre a medicina. Então, fazer algumas perguntas para relembrarmos o que terminamos de falar na parte 1, na primeira parte desta apresentação. Então, qual foi a contribuição de Descartes para o pensamento científico? Como é que um homem cujo principal interesse não era a medicina pode influenciar sua história? Porque ele ainda evoca emoções fortes mesmo séculos, né? Acho que 3 séculos e meio após sua morte. Ele é uma figura, digamos, do passado, distante, cujas visões são frequentemente repetidas apenas para incendiar as controvérsias atuais. Então, coloco essas questões a partir do que foi dito na primeira parte desta apresentação. E vamos agora falar sobre outro grande ícone da Revolução Francesa, da Revolução Francesa. Outro grande ícone da Revolução Científica, que foi o Isaac Newton, né? Quando a gente fala em mecanicismo, reducionismo, a gente sempre se refere ao pensamento newtoniano, cartesiano, né? Então, Newton foi a pedra angular da Revolução Científica, como vocês sabem, utilizando os avanços feitos antes dele em matemática, astronomia e física para obter uma compreensão abrangente do mundo físico. Então, como vocês sabem, Johannes Kepler enunciou suas leis do movimento planetário, também mais ou menos no início do século XVII, e Galileu, depois de terminar as leis da gravidade, e explorou as leis do movimento da Terra, e Newton primeiro afirmou conclusivamente as leis do movimento e as vinculou às leis de Kepler do movimento planetário. Antes de Newton, ninguém havia demonstrado conclusivamente que os movimentos dos corpos celestes estavam relacionados à física terrestre, né? E Galileu havia sugerido isso, mas foi censurado pela Igreja antes de poder fazer mais trabalhos para provar suas teorias. Então, o primeiro passo no trabalho de Newton foi solidificar as leis do movimento que Galileu havia estudado e sugerido sem expressar claramente. A primeira lei afirma que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que seja obrigado a mudar por uma força aplicada. A segunda lei afirma que a mudança de movimento é proporcional à força aplicada e ocorre na linha reta pela qual essa força é aplicada. E a lei final afirma que para toda ação há uma reação igual e oposta, certo? Lembram disso, né? Então, armado com essas teorias dinâmicas solidificadas, Newton provou que a força que agia em planetas e luas era a mesma força que fazia uma pedra cair no chão, a gravidade, né?
O Newton é citado como tendo dito: se eu vi mais do que os outros, se eu vi mais longe, é porque eu estava de pé sobre os ombros de gigantes. Então, ele agradeceu a seus antecessores pelas contribuições à ciência que fizeram seus princípios se tornarem possíveis, serem formulados, né? De fato, o trabalho de Newton representa o final de uma longa cadeia de teorias e descobertas que evoluiu ao longo da Revolução Científica. Então, veja que esse é um aspecto da ciência primordial, ou seja, a ciência que vai se autocorrigindo, que é cumulativa, né? E que um cientista vai contribuindo com o que o seu antecessor produziu, descobriu, e vai assim evoluindo a ciência. Então, essas leis da física, elas passaram a ser, digamos, também parte da Revolução Científica, e o que Newton descobriu na física acaba por se aplicar também às descobertas que são feitas nessa época na medicina. Bem, a medicina ela vai sofrer também todas estas, digamos, a ação dessas características que estão sendo descritas agora para essas ciências naturais, né? A física, principalmente, e a astronomia. Mas esses grandes cientistas do século XVII, 16 e 17, acabaram por fazer suas descobertas porque aplicaram métodos de investigação, testando hipóteses, de Copérnico a Galileu, né? Então, para testar potenciais verdades, ou seja, suposições de respostas a um problema de pesquisa, que são as hipóteses, o próprio Bacon desenvolveu um método pelo qual os cientistas organizavam experimentos para manipular para intervir, né, na natureza, e tentavam provar que suas hipóteses estavam erradas, né? Vocês devem ter visto já em metodologia da pesquisa que geralmente vamos testar uma hipótese, mas testamos a hipótese nula, né? De que a nossa hipótese alternativa seja falsa. Então, testar a ideia de que uma doença veio de causas externas, né? O próprio Bacon argumentou que os cientistas deveriam expor pessoas saudáveis a influências externas, como frio, umidade, ou até outras pessoas doentes, para descobrir se alguma dessas variáveis externas resultou em mais pessoas doentes. Sabendo que muitas causas diferentes de doenças podem ser perdidas por seres humanos que são incapazes ou não querem percebê-las, Bacon insistiu que essas experiências deveriam ser repetidas consistentemente antes de que a verdade pudesse ser conhecida. Então, o cientista deve mostrar que pacientes expostos a uma variável específica com mais frequência ficam mais doentes, ou doentes de novo e de novo e de novo. Então, esse método de investigação guiou não só os cientistas da física, da astronomia, mas também os cientistas da medicina. O trabalho, voltando ainda a Bacon, né, que
consideramos na primeira parte desta apresentação, esse trabalho de Bacon marca um avanço muito significativo para o estudo do mundo à nossa volta. Mas é importante enfatizar que esse método de investigação não foi concebido no vazio, no vácuo. Em vez disso, o trabalho de Bacon deve ser visto como parte de uma revolução cultural generalizada, acelerada pelo aumento, digamos assim, pela invenção, da imprensa no século XV. Algum evento, alguma coisa nova estava acontecendo no que se chamava de filosofia natural, que é o embrião da ciência, como um novo conhecimento. Então, é aí que a gente volta a Nicolau Copérnico. Então, começou com o polonês Nicolau Copérnico. Para os astrônomos antigos, medievais, porque temos astrônomos desde a antiguidade. Para astrônomos antigos e medievais, a única teoria aceitável sobre o universo era o geocentrismo, de que a Terra era o centro do universo, com o Sol, a Lua e os planetas e as estrelas se movendo ao seu redor. Então, agora, tudo isso é óbvio, Mas nos dias de Copérnico, o peso da evidência estava contra ele. A única evidência que ele tinha era que o seu sistema era mais simples. Contra ele estava a teoria predominante do movimento naquela época. A física medieval acreditava que o movimento era causado por um impulso. As coisas estão naturalmente em repouso. Um ímpeto faz com que algo se mova, mas depois ele se esgota, deixando o objeto mais lento e parado. Então, algo que continua se movendo, portanto, precisa continuar sempre sendo empurrado, e empurrar é algo que você pode sentir. Foi mesmo um argumento para a existência de Deus, já que algo muito grande, uma força superior como Deus, tinha de ser pressionado para manter os céus em movimento. Então, se a Terra está se movendo, por que nós não sentimos? Copérnico não conseguiu responder. Então, veja que as respostas, as evidências e os problemas do sistema criado por Copérnico voltaram com Galileu Galilei. Ele aplicou a matemática ao movimento. Este foi o verdadeiro começo da ciência moderna, Porque não há matemática na física de Aristóteles. Respondendo às objeções físicas à teoria de Copérnico, o caso foi concluído com evidências positivas. Galileu ouviu falar nisso e produziu o primeiro telescópio astronômico de qualidade. Por quê? Porque por volta de 1609, na Holanda, se descobriu, com os irmãos Janssen, vamos também falar sobre isso na próxima aula, que colocar duas lentes, que eram usadas desde o século XIII, mais ou menos, como óculos, fazia objetos distantes parecerem próximos. Então, com suas evidências e argumentos, Galileu estava pronto para provar o caso da astronomia copernicana. Ele teve o apoio do maior astrônomo vivo, o Johannes Kepler, mas não da Igreja Católica, como vocês sabem. Galileu foi condenado pela Inquisição e toda a história que vocês já conhecem. O método experimental de Galileu contrasta com o de Bacon, porque ele acreditava que o objetivo da experimentação não deveria ser simplesmente um meio de obter informações ou então eliminar a falta de conhecimento, a ignorância, mas um meio de testar uma teoria e testar, essa teoria com o método, ou seja, testando as hipóteses através do método de investigação.
Então, Galileu argumentou que os fenômenos deveriam ser interpretados mecanicamente, o que significa que, como todo fenômeno resulta de uma combinação dos fenômenos mais básicos, se alguém aplicar os muitos teoremas comprovados ao fenômeno maior, poderá explicar com precisão por que um determinado evento ocorreu da maneira que ocorreu. Então, em outras palavras, ele argumentou que uma explicação de um problema científico é realmente iniciada quando reduzida a seus termos mais básicos. Então, todos esses filósofos naturais construíram sobre o trabalho de seus contemporâneos ou dos seus antecessores, e essa contribuição se tornou ainda mais simples com o estabelecimento de sociedades profissionais para cientistas, né? Que chamamos também de comunidade científica hoje. Então, aí nasceu a ciência. A palavra ciência vem da raiz latina para conhecimento, né? Que é essa ciência, que vem de scientia, e que significa conhecimento. Mas de onde vem o conhecimento que compõe a ciência? Como você realmente sabe que algo é verdade? Isso nós chamamos de epistemologia. Por exemplo, a ciência moderna nos diz que alguns tipos de doenças se disseminam por pequenos organismos, por micro-organismos patogênicos. Isso nós sabemos hoje. As pessoas na Idade Média acreditavam que a doença surgia de um desequilíbrio dos 4 humores do corpo, que eram influenciados por miasmas na atmosfera. Como sabemos com certeza que o que aprendemos com a ciência moderna está errada? Ou está certa? Por que consideramos que está certo? Os microscópios nos permitiram ver os germes que causam doenças. Mas quando olhamos através de lentes microscópicas para examinar micróbios, como sabemos se é verdade o que sabemos sobre o que são e o que estão fazendo esses micro-organismos? É claro que os filósofos medievais, não havia cientistas medievais, né? Então os filósofos naturais da Idade Média não tinham lentes microscópicas, mas se tivessem, provavelmente teriam discordado de nossa compreensão moderna de doença infecciosa. Acreditando na impressão dos sentidos humanos e, além disso, na incapacidade da mente humana de julgar corretamente qualquer coisa, o conhecimento medieval privilegiou os textos antigos como o melhor modo, né, de entender o mundo. Então, até a década de 1840, mais ou menos, né, na segunda metade do século XIX, o que hoje chamamos de ciência era chamada de filosofia natural, de modo que mesmo o grande livro de Isaac Newton sobre movimento e gravidade, publicado lá no final do século XVII, era o princípio matemático da filosofia natural. E Newton era, para ele e seus contemporâneos, um filósofo natural. Então, hoje chamamos Newton, né, e os outros filósofos naturais daquela época de cientistas. Então, eu estou lembrando também de uma carta que Thomas Jefferson escreveu no ano de 1800 para o químico inglês Joseph Priestley, né? que nós vamos comentar na próxima aula. Jefferson lista as ciências que lhe interessavam, como botânica, química, zoologia, anatomia, cirurgia, medicina, filosofia natural, né? Isso provavelmente significava física, né? A ciência da física. Também ele listava agricultura, matemática, geografia, política, ética, história, direito, artes. Então, a lista
começa em termos bastante familiares, mas dificilmente pensamos em história, em ética ou artes como ciências hoje. Porque Jefferson simplesmente usa o termo para significar disciplinas do conhecimento, no sentido digamos assim, no sentido de uma lógica aristotélica, né? Então, seus ensinamentos foram batizados de nova filosofia, ou uma filosofia, digamos, filosofia natural ou filosofia experimental. Mas depois, né, a característica que passou a ser definidora, digamos assim, característica da Revolução Científica, reside em quanto o pensamento científico mudou durante um período de apenas um século e na rapidez com que pensamentos diferentes, desses diferentes filósofos naturais, né, Bacon, Descartes, Galileu e Newton, se condensaram para formar um método experimental coeso, né, em que, posteriormente, químicos, biólogos, médicos, bioquímicos, citologistas, microbiologistas, puderam facilmente utilizar para provar, né, as suas teorias, suas hipóteses. Então, o método experimental moderno incorpora o foco de Francis Bacon no uso de experimentos controlados de Bacon e no raciocínio indutivo, né? Mencionamos na primeira parte dessa apresentação, e o foco de Descartes em hipóteses, lógica e razão. Também a ênfase de Galileu na incorporação de leis, aqui está Galileu, na incorporação de leis estabelecidas em todas as disciplinas, matemática, astronomia, química, biologia, física, e chegando a uma conclusão através do mecanismo e do método de composição de Newton, com cada método sucessivo fortalecendo a validade do próximo. Por isso que Newton disse: eu vejo mais longe porque eu estava de pé sobre ombros de gigantes, né? Que essa frase realmente é muito significativa, né? Então, a lição a tirar da história da Revolução Científica é a de que as ideias dos filósofos do século XVII têm um impacto maior no contexto do progresso que eles fizeram, né, em todo o mundo acadêmico, né, e na medicina. A gente está falando aqui de filosofia natural, de física, né, de astronomia, mas tudo isso influenciou de forma significativa a evolução científica da medicina. Vamos falar só um pouquinho sobre Galileu, né? Que é tão importante porque ele é o pai da ciência moderna. A gente já pulou direto de Galileu, já passou para Newton, né? Mas Galileu é considerado, digamos, o patrono de todo esse empreendimento, né, revolucionário que foi a ciência. Então, ele teve um papel decisivo no advento da Revolução Científica e é por isso considerado hoje o pai da ciência moderna. E ele revolucionou a ciência, revolucionou a filosofia natural, experimental, introduzindo o método experimental, ou seja, manipulando ativamente as condições e observando os efeitos. Lembrem que para Francis Bacon, no século XVII, seu principal objetivo era classificar objetos e eventos da natureza de forma bem sistemática e, em seguida, inferir princípios gerais de grupos de eventos particulares no raciocínio lógico chamado de indução. Então, a experimentação mudou a ênfase da lógica indutiva para a dedutiva, derivando consequências de um princípio.
Então, Galileu Galilei idealizou essas etapas do método científico: a observação, a reprodução, a elaboração, a comprovação, né? O próprio Stephen Hawking, né, que faleceu recentemente, o cosmólogo, o grande cosmólogo, né, e também outros cientistas acreditam que Galileu contribuiu mais para a ciência moderna do que qualquer outra figura da história. De acordo com a história tradicional da ciência, o trabalho de Newton, né, foi o pináculo do século XVII, né, da visão do mundo mecanicista, né, e com isso forneceu um dos pilares da Revolução Científica. Ao conduzir pesquisas, esses cientistas usam o método científico para coletar evidências empíricas mensuráveis em um experimento relacionado a uma hipótese, geralmente na forma de uma declaração. Se acontece isso, então observaremos aquilo, né? Então, cujos resultados visam apoiar ou contradizer a teoria, né? Então, sem minimizar esse papel de Newton, é o que eu quero dizer, Galileu, né, foi a figura assim, imprescindível, né? Não vamos revisar tudo o que Galileu, digamos assim, os aspectos importantes desse papel de Galileu, mas vamos falar só rapidamente sobre esse seu papel de fundador das bases para o novo método, chamado método científico, né? Então, a tradição e a religião não eram fonte de conhecimento científico. Foi isso que pensou Galileu. As fontes de conhecimento científico são a experiência e a observação. E o próprio Galileu considerou que a linguagem da ciência era a matemática, né? Então, por sua investigação das leis naturais, Galileu lançou as bases da ciência experimental moderna e, através da construção de telescópios astronômicos, ele ampliou bastante a visão e a concepção do universo, né, da humanidade. E ele deu uma formulação matemática para muitas leis da física, né? Então, a matemática é a linguagem da ciência, mas da ciência de abordagem quantitativa, né? Então, uma das citações de Newton é aquela que diz: conte o que é contável, meça o que é mensurável, e o que não é mensurável, torne mensurável, né? Ou que a matemática é a chave e a porta para as ciências. Então, a linguagem da matemática, segundo Galileu e Newton, a linguagem, aliás, da ciência, é a matemática, né? Bom, isso vai culminar no que chamamos, né, e vai ser coroado, né, com o próprio positivismo, certo? Então, eu só vou lembrar aqui que o conceito de revolução científica, como entendemos hoje, foi criado só no século XX, né? Porque foi retrospectivamente referido como revolução científica no século XX, quando Alexandre Koyré fez essa referência a essas mudanças ocorridas ao longo do século XVII e que culminaram na ciência moderna. Então, a revolução científica do século XVII, caracterizada, digamos, pela geometrização do mundo, não teve esse nome naquele momento, mas depois é que se referiu a esse movimento todo como revolução científica. Então, a partir deste acontecimento, essa matematização seria, não é, a geometrização, a palavra é matematização. Acho que seriam, né, palavras análogas. Então, seria o critério de cientificidade aplicado por grande parte dos historiadores
em suas análises dos saberes em diferentes momentos da história. Por isso que a ciência, inicialmente, ela é assim, considerada reducionista, mecanicista, e cuja linguagem é a matemática, né? A experimentação é tradicionalmente apresentada pela historiografia como a principal característica da ciência moderna. Então, é só para a gente ver, não é, que a história das ciências, né, faz uma oposição entre o momento pré-científico e o momento científico. Então, esses três, né, Galileu, Newton e Descartes, né, que formam a base da ciência, né, da que se considerou como ciência moderna, né? Então, já comentamos essa questão aqui do conceito mecanicista da natureza, desenvolvido por Newton e Galileu, o dualismo cartesiano, a dicotomia mente e corpo, que falamos na primeira parte, né? E que teve grande influência sobre a fisiologia mecânica de Harvey, né? Que vai mostrar como se dá a circulação sanguínea e como funciona o movimento cardíaco, né? A ação cardíaca. Mas, como eu disse a vocês, tem um conceito que mencionamos já na primeira aula desse nosso módulo. Nós mencionamos o positivismo. O positivismo, na história da ciência, precisa ser entendido para que a gente possa entender o desenvolvimento da medicina, né? Então, aí entra em cena este outro grande filósofo da ciência, chamado Auguste Comte, né? Então, Auguste Comte foi o pai do positivismo e também ele inventou o termo sociologia, né? Ele era sociólogo e, influenciado pelo iluminismo francês, elaborou uma teoria política, social e científica que apostou em uma marcha progressiva constante da sociedade. Então, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das ciências sociais e influenciou muito os pensamentos sobre o progresso nos séculos XIX e XX. Então, isso foi um contraponto ao racionalismo abstrato, do liberalismo, né? Então, seria necessário, além de entender a natureza, entender o funcionamento da sociedade, levando em conta a atuação dos seres humanos e criando teorias doutrinárias que ditassem um modo de agir. Um modo de agir que levasse ao progresso. Então, essa era a ideia de Comte. A tecnologia e a ciência eram partes importantíssimas da teoria de Auguste Comte, né? Segundo ele, nenhum progresso seria possível no estágio positivo sem um alto grau de aperfeiçoamento científico, né? De aprimoramento científico, aliado ao alto desenvolvimento tecnológico, que isso impulsionaria a humanidade sempre adiante, né? Então, iniciando no século XIX, o positivismo é um conceito que abrange vários significados, englobando visões filosóficas e científicas do século XIX e também do século seguinte. Então, Comte foi quem deu o ponto de partida para esse novo conceito, e muitos dos seus ensinamentos ainda prevalecem válidos até o presente momento, até o tempo atual, né? Então, por isso, eu não sei se vocês lembram, eu falei na primeira aula do nosso módulo, né, que eu sou positivista, né? Então, a palavra positivismo teve seu sentido mudado, claro, radicalmente ao longo desses anos, né? Incorporando diferentes sentidos e sendo muitos deles, assim, contraditórios. Porque, por exemplo, no Brasil, os positivistas participaram do movimento pela proclamação da República, né, para depor o imperador Dom Pedro II, em 1889,
e também na Constituição de 1891, né? Então, é por isso que a bandeira brasileira acabou expressando o lema Ordem e Progresso. Esse é um lema altamente positivista. Então, extraindo a fórmula máxima do positivismo, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, a Primeira República, né, o próprio Marechal Deodoro era adepto do positivismo, né? Então, o positivismo é uma maneira de pensar, é uma epistemologia que busca explicações de eventos para que suas leis subjacentes possam ser descobertas, para que eventos futuros desse tipo possam ser previstos e controlados, né? Então, com base nessas previsões, torna-se possível manipular um conjunto particular de variáveis, controlando os eventos que podem interferir naquelas variáveis, para que os desfechos sejam alcançados, né? Então, é o positivismo de Augusto Comte que também influenciou muito a evolução científica da medicina. Então, a evolução da medicina, ela ocorreu por causa da Revolução Renascentista, que se refletiu, né, na Revolução Científica, que por sua vez se refletiu na medicina, pelo desenvolvimento, né, da anatomia, ou seja, pelo surgimento de um novo paradigma, o paradigma científico. Então, refletindo esse novo paradigma científico, a medicina começou a abandonar os conceitos antigos para adotar a observação e a investigação. Então, se distanciando dos dogmas estabelecidos por mais de 1000 anos, né? Então, o objetivo da ciência na verdade, a melhoria da sociedade humana. E a experimentação deveria ser aplicada a situações difíceis e reais, e não a ideias abstratas, ou seja, as ideias abstratas aristotélicas. Então, o modo experimental de coleta de fatos influenciou amplamente os avanços da química e da biologia até o século XVIII, que, por sua vez, influenciaram decisivamente o desenvolvimento da medicina. Então, juntamente com o desenvolvimento da ciência como disciplina, independente da filosofia, as organizações, a comunidade científica, digamos assim, começaram, a comunidade científica, as organizações de estudiosos, começaram a emergir como centros de pensamento e de troca intelectual. Então, por isso que nós falamos sobre Bacon, sobre Descartes, sobre Galileu, sobre Newton e sobre Comte. E não podemos esquecer, falando de Renascimento, de mencionar Leonardo da Vinci, que foi o primeiro artista pesquisador em anatomia. Teve grande influência sobre o desenvolvimento da anatomia. Porque, mesmo sem ser médico, ele detalhou em seus esboços diversas estruturas do corpo humano, especialmente músculos, nervos, até vasos sanguíneos, né? Com a fina arte de ilustrar, né? Então, ele iniciou a representação visual nos estudos anatômicos e influenciou artistas e médicos, né? Artistas como Michelangelo e também médicos como Vesalius. Desenhos assim muito precisos, né? Observações muito sagazes que inspiraram a restauração da anatomia. Então, os jovens Andrea Vesalius, que nasceria apenas 5 anos depois da morte de Da Vinci, ele passou a ver a pintura como uma atividade científica, na qual todos os eventos, luz, sombra, cor, perspectiva e também forma, deveriam se basear em uma verdadeira compreensão da natureza. Então, o corpo humano era o principal assunto do artista renascentista, né? E assim, né, foi o Leonardo da Vinci dedicou, né, muito tempo a um estudo à parte, né, do corpo humano. Aqui só para lembrar, a título de menção, né, do Homem Vitruviano, de 1490,
que é uma ilustração de Da Vinci, um pentagrama humano, que vocês todos já conhecem, que é um corpo de um homem dentro de formas perfeitas, né? De um círculo e de um quadrado. Então, embora Da Vinci tenha mantido seus estudos anatômicos para si, muitos deles, né? Mas publicou algumas de suas observações na proporção humana, por exemplo. Então, trabalhando com um matemático, ele considerou as teorias proporcionais de Vitrúvio, que foi um arquiteto romano do século I a.C., e ele aplicou os princípios da geometria na configuração do corpo humano. Então, demonstrou que a proporção ideal da figura humana em um pentagrama corresponde às formas perfeitas do círculo e do quadrado, né? Então, essa sua ilustração, o chamado homem vitruviano, em homenagem a Vitrúvio, Leonardo ele demonstrou que quando um homem coloca os pés firmemente no chão e estende os braços, ele pode estar contido nas 4 linhas de um quadrado, mas quando em uma posição de águia aberta, ele pode ser inscrito em um círculo. Então, por que o homem vitruviano é tão icônico, né? E um símbolo do Renascimento? Porque ele foi desenhado por Da Vinci, né, como símbolo do Renascimento, para expressar essa ideia intelectual em forma de pentagrama, que não é um esboço de uma observação científica, né, ou um desenho preparatório para uma pintura, mas historicamente simbolizava isso, né, colocando o homem no centro de tudo. E esse pentagrama, o homem vitruviano, como vocês já têm visto, né, ele continua sendo constantemente reproduzido, adaptado, principalmente em logotipos, né, propagandas, no mundo todo, não só na área de medicina. E é considerado até hoje uma das ilustrações de anatomia humana mais importantes daquela época, né? E é um ícone, é icônica essa ilustração de Da Vinci. Então vamos agora para a medicina propriamente dita, mas a gente precisou antes fazer essa viagem, né? Sobre o fundamento e a história da Revolução Científica. Então, o século XV, na verdade, não só no século XV, do século XV, mais ou menos até o século XVI, o poder da igreja foi diminuindo, né? Vimos na aula sobre a Idade Média, né, o poder, né, e a autoridade que tinha a igreja sobre tudo, inclusive sobre a medicina. Então, a igreja proibiu, na Idade Média, a dissecação. Claro que isso dificultou que os médicos aprendessem sobre a estrutura e a fisiologia do corpo humano, né? A proibição de dissecações de cadáveres passou a ser abolida em algumas situações. Por exemplo, de corpos de cavaleiros que morriam durante as cruzadas, né? Mas a realização de dissecações com finalidade assim, didática, de estudos, ela foi liberada só, no século XV pelo Papa Sisto IV, né? Então, no início do século XVI, a dissecção já era bastante usada, né? É plenamente usada no ensino universitário e seu papel e seu status cresceram ao longo do século. Então essas dissecações começaram a ser realizadas, dissecações de humanos, né? Realizadas fora também das universidades, né? Nas escolas de cirurgia e também por artistas, né? Então, e muitas vezes a proveniência dos cadáveres permanecem obscuros ainda, né? Mas o Renascimento atualizou a prática da anatomia em relação aos tempos mais antigos e medievais, né? Mas lembrando que a dissecação anatômica é uma prática herdada da antiguidade, né? Ela já havia sido realizada antes. Vocês lembram, né, lá desde a antiguidade,
na época, né, de Alexandre o Grande, do domínio macedônico com Alexandre o Grande, foi liberada, né? Mas oficialmente depois disso, né, só nessa época. Então, a igreja aprovou, né? Que a igreja ainda tem influência, né? Bem, falando de medicina e renascimento, não é possível deixar de mostrar ou de pelo menos mencionar esta pintura, né, que é a lição de anatomia do Dr. Nicolas Tulp, de Rembrandt, né, que foi uma obra feita em 1632, e demonstra a importância da anatomia no ensino médico do século XVII. Uma herança do Renascimento, né? Mostrando o professor Tulp aqui, enquanto ele examina a anatomia do braço esquerdo de um cadáver, com um instrumento na mão direita, enquanto a mão esquerda demonstra os movimentos dos quais a mão esquerda é capaz, e ilustra sua dependência, né, dessa anatomia. Então, na Europa renascentista, a mão foi reverenciada, né, como a mais perfeita criação de Deus, né? Então, nessa pintura de Rembrandt, o eminente cirurgião holandês, o Dr. Tulp, rodeado por estudantes, dá essa aula prática sobre músculos e tendões, né? E esse quadro foi encomendado pela Guilda dos Cirurgiões de Amsterdã. E desde sua exibição provocou muita discussão, né? Mas esse estilo revolucionário, né, de Rembrandt, através desses componentes de elementos narrativos, né, alusivos a qualidades, né, como se fosse uma cena teatral, né, historicamente foi singular, né, e ilustra toda essa efervescência do avanço da anatomia nessa época. Só a propósito disso, a primeira dissecção ou dissecação anatômica humana nessa época foi por volta de 1550, né, em uma sede de uma guilda de cirurgiões, né, de Amsterdã também. E a igreja havia condicionado essa prática, né? Mas depois essas condições ainda representavam um certo tabu, né? Então, inicialmente, os corpos dissecados eram geralmente de criminosos, né? E essa obra, né, inclusive em uma das avaliações, né, de semestres passados, a gente colocou esta imagem, né, para que os alunos demonstrassem, né, o conhecimento dessa pintura, né, na história do desenvolvimento da anatomia, né? Então, foi uma herança do Renascimento. A evolução da anatomia nessa época foi vertiginosa, né? Então, aqui eu estou vendo que vamos ter também uma terceira parte. Embora a aula seja de 2 horas, né? A aula convencional seja de 2 horas e que nós estamos substituindo por esta apresentação, por causa do Encontro Unificado de Ensino, Pesquisa e Extensão, nessa semana passada. Mas aqui a gente acaba se estendendo, né? Acabamos nos estendendo ao falar aqui, gravando, né, em relação ao que acontece em uma aula convencional.
Então, provavelmente, acredito que vamos ter uma terceira parte, um terceiro vídeo para complementar esta apresentação. Bom, então, essa evolução vertiginosa da anatomia se deveu principalmente, né, à liberação da dissecação, à influência do Renascimento nas artes, e durante essa época muitos estudos foram fundados na dissecação de corpos humanos, e que foi diferente do que fez Galeno, que baseou seu trabalho na dissecação de animais. Isso foi um avanço científico considerável, né? Então, por isso que foi possível a contestação das teorias, né, de Galeno, consideradas corretas por mais de 1000 anos, né, por bem mais de 1000 anos, né, considerando também a parte antes da Idade Média, da quase 15 séculos, né. A palavra anatomia justamente deriva do grego anatome. Ana, através de, tome, corte. Então, a história da anatomia coincide com a retomada do interesse científico pelo ser humano. A história da anatomia remonta às mais antigas civilizações, como já vimos, né? Onde dissecações rudimentares eram feitas. Os gregos tinham algumas noções sobre como o corpo funcionava. A gente sabe que a medicina hipocrática ela era muito carente, né? A anatomia era muito precária, mas a anatomia é a mais antiga disciplina da medicina. As primeiras dissecações documentadas sobre o corpo humano foram realizadas nessa época do século III a.C., mais ou menos, em Alexandria, né? Só durante o Renascimento ocorreram os avanços que levaram ao crescimento da anatomia, fisiologia e cirurgia, mas já foram realizadas antes. Então, aqui só para a gente ver o desenvolvimento da anatomia em períodos, né? Então, o primeiro período foi até a dissecação científica por Vessálios, que foram aquelas dissecações, né, que ocorreram em Alexandria e outras dissecações rudimentares, né, anteriores. Então, até Vessálios, né, até a dissecação do tempo de Vessálios. Então, depois já se inaugurou a nova fase, que foi de Vessálios, o segundo período de Vessálios até Harvey, né, até a fisiologia científica de Harvey, já no século XVII. E o terceiro período foi desse tempo até a publicação da obra da teoria de Charles Darwin, que foi revolucionária também, né? E o quarto período é esse que vivemos, né? Que veio desde essa época até os nossos dias. Então, Vessálios também introduziu um conceito revolucionário de ensino, né, baseado na dissecação e observação, uso de esboços ilustrativos, combinados com um espírito crítico, né, e um forte senso de experiência. Então, o Vessálios também, até sua obra, que vamos falar aqui, no próximo slide, a sua obra era toda ilustrada, né? Já também com influência de Leonardo da Vinci, né? Com as suas ilustrações, toda a obra, o livro, né? De Humanis Corpore Fabrica, Libri Septem, né? De Andrea Vessálios, toda com ilustrações em estilogravuras, né? Então tem toda essa parte ilustrativa. Então, por isso que Vessálios é considerado o pai da anatomia moderna e também um representante autêntico da Renascença, né? Ele reuniu ciência e arte, associou-se a artistas da Renascença e valorizou como imagens do corpo humano em seu trabalho, o livro De Humani Corporis Fabrica, né? Que é, traduzindo do latim, a estrutura do corpo humano,
uma grande inovação, né? Porque os livros passaram a ter essas xilogravuras, né, de grande qualidade artística, feita por alunos de um artista, né, do Tiziano. Então, o Andrea Vesalius foi um médico extraordinário, anatomista, que fez uso do apelo estético para coletar texto, ilustração, associar ciência e arte. Então, as realizações científicas mais importantes de Vesalius também foram favorecidas pelo meio em que ele vivia, né? Pelo tempo, na verdade. Pelo tempo e pelo ambiente em que ele vivia. Ele foi professor da Universidade de Pádua, e Pádua foi o melhor centro europeu para o estudo da medicina nessa época. Então é um gênio e o primeiro cientista médico moderno, né, incluído entre os gigantes da história da medicina. Ele escreveu vários livros, né? E o De Humani Corporis Fabrica, de 1543, é o mais, digamos, importante, né? Naquela época era muito difícil publicar, né? Então ele teve ajuda, né? Da própria família, né? Ele era de uma família economicamente abastada, né? Destacada, né? Em serviços ao imperador, então ele teve também ajuda para produzir, né? Para publicar este formidável livro. E o Fabrica é constituído por 7 livros, né? Ele vai dividindo ossos, cartilagens, ligamentos, músculos, veias, artérias, nervos, órgãos da nutrição, coração, cérebro. Então, é fantástico, né? Então, toda a nova anatomia de Vesalius substituiu a de Galeno, né? Então, ele contestou os dogmas de Galeno e corrigiu cerca de 200 erros de Galeno, que foram aceitos por quase 15 séculos. Claro que tudo isso era muito novo, né, e revolucionário e gerou forte oposição, né? Então, as descobertas foram consideradas como heresias, como um insulto a Galeno, né? Então, não foram aceitas imediatamente, e inclusive Vesalius sofreu muita oposição, foi muito criticado, porque na época se acreditava que o mais importante era o argumento da autoridade. A autoridade de quem? De Galeno, né? Mas depois, né, passou a ser aceita. A partir do início do século XVII, que realmente ela foi plenamente aceita. Veja que Vesalius trabalhou no século XVI, mas no século XVII é que tanto acadêmicos quanto os médicos praticantes passaram a aceitar, né, todos esses conhecimentos de Vesalius. Agora nós vamos falar de William Harvey, que com a descoberta da circulação do sangue, mas nós vamos dividir essa apresentação indo para o terceiro vídeo, né? Começando aqui, continuando com a descoberta, né? E a contribuição importantíssima, né, de William Harvey, do médico inglês William Harvey. Então, vamos continuar no vídeo seguinte.